Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, falando a respeito do concurso do TCM da Bahia. Vou me apresentar, meu nome é Marcelo Aragão, sou professor de auditoria e de controle interno e externo governamental. Tenho uma experiência de 10 anos de iniciativa privada na área financeira, gestão administrativa e financeira de empresas. Durante 15 anos eu pertenci à carreira de Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, carreira de Finanças e Controle, tendo exercido várias funções lá na CGU, no controle interno do Poder Executivo Federal, e há 11 anos aproximadamente eu exerço o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, já tendo exercido também várias funções gerenciais no TCU, as últimas como responsável pela ouvidoria do tribunal e secretário de controle externo no estado de Alagoas. Pessoal, estou aqui para falar com vocês sobre a disciplina de controle externo da administração pública. Primeiro aspecto que eu queria lembrar é que, em que pese as competências constitucionais serem muito semelhantes, a grande referência de competência dos tribunais de contas é a Constituição Federal, que cria o Tribunal de Contas da União e traz as suas atribuições, algumas privativas e outras em apoio efetivo ao Congresso Nacional. A grande referência é, de fato, a Constituição Federal, pelo princípio da simetria. Naquilo que couber, ela tem um reflexo também nas constituições estaduais, leis orgânicas, quanto às competências também dos demais tribunais de contas. Em que pese essas competências serem muito parecidas, judicante, fiscalizadora, corretiva, sancionadora, o que acontece é que a organização interna, o funcionamento, como que funcionam as sessões do plenário, como funcionam as sessões das câmaras, como é que é feito o processo, conduzido o processo de eleição do presidente, do vice-presidente e demais funções, com que mandato, a parte de recurso, de processo nos tribunais, elas são muito específicas. Cada regimento interno tem uma certa característica, uma definição específica em relação aos seus processos. Então, um desafio sempre, quando sai um concurso, um novo edital, é que você, além da parte mais geral de controle da administração pública, do controle externo de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a atuação do TCU, dos tribunais de contas do Estado, do DF, que tem nesse edital do TCM Bahia também, da lei de improbidade administrativa, enfim, além dessa parte mais geral, também você tem que ter muita atenção ao estudar a lei orgânica e o regimento interno do tribunal específico, nesse caso aqui nosso, do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, em função dessas características. Outro aspecto importante é que você vai ter que estudar a lei orgânica do TCM e o seu regimento interno, fazendo uma primeira lembrança de que normalmente os tribunais de contas, em relação às suas leis orgânicas, no caso do TCM da Bahia, é uma lei complementar 691, normalmente essa lei orgânica ela está um pouco desatualizada em relação ao regimento interno. O regimento interno está mais redondo, mais atual, inclusive quanto às competências e outros aspectos. Por quê? Porque os tribunais de contas ficam muito receosos de terem a iniciativa de matéria de lei, submetendo lá a Assembleia Legislativa, para alterar a sua lei orgânica. Então fica a lei orgânica ainda desatualizada, uma lei orgânica que não é frequentemente, periodicamente atualizada, e ela fica um pouco desatualizada em relação a alguns aspectos. Já o regimento interno, logicamente que é mais fácil, o próprio tribunal tem a competência por resolução, aprovado lá pela maioria dos seus conselheiros, de estar sempre alterando, atualizando o seu regimento interno. Não quero dizer com isso que você tem que estudar apenas o regimento interno. Temos que ler também, estudar a lei orgânica, mas, sobretudo, quando houver algum conflito entre a lei orgânica e o regimento, fique muito atento, saiba que o regimento interno está mais atual. Vamos aproveitar esse momento aqui ao vivo com vocês, vamos falar um pouquinho rapidamente a respeito do edital. Está aqui na tela, controle da administração pública, primeira parte, conceito, tipos, forma de controle, controle interno e externo, controle parlamentar,
controle pelos tribunais de contas, controle administrativo. Então, essa parte, eu diria assim, é mais do direito administrativo, né? Todo livro que se preza de direito administrativo tem um capítulo específico que trata do controle da administração pública. Então, o controle realizado pelo Poder Judiciário, controle judicial, controle realizado pelo próprio administrador sobre seus atos, o controle administrativo, né? Para que ele deve revogar os seus atos por conveniência ou oportunidade ou anulá-los quando estão eivados de ilegalidade. Esse controle interno administrativo de autotutela é importante, uma das espécies de controle, e é muito importante. E o controle legislativo. O controle realizado pelo Poder Legislativo, enquanto controle parlamentar, político, nas hipóteses prevista na Constituição, mas também o controle que nos interessa muito aqui na prova, no concurso, que é o controle técnico, financeiro, que é realizado pelo Poder Legislativo, né, tem a competência é o titular do controle externo da gestão pública, realiza a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, 5, né, naturezas de fiscalização. O próprio Poder Legislativo realiza como titular do controle externo e grande parte das prerrogativas, das competências atribuídas ao controle externo são exercidas, na verdade, indiretamente pelo Tribunal de Contas. Um exemplo, compete exclusivamente ao Tribunal de Contas julgar as contas de gestão, as contas dos administradores públicos. Compete exclusivamente ao Tribunal aplicar sanções nos administradores, nos responsáveis que tenham causado alguma irregularidade, alguma ilegalidade ou mesmo descumprido as decisões, deliberações do tribunal. Então, algumas competências são exclusivas do Tribunal de Contas e o titular do controle externo, que é o Poder Legislativo, no caso lá do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, o titular do controle externo são as câmaras municipais, que exercem esse controle externo sobre a gestão lá dos municípios, com auxílio do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia. Então, vamos voltar aqui. Então, essa parte mais geral, 1, 2, 3, 4, 5, a parte mais geral de controle da administração pública. 6, a LIA, né, a Lei de Improbidade Administrativa, e haja jurisprudência, né, pessoal? Agora, olha só, não precisa você ficar ali perdido no meio de uma vasta jurisprudência do STJ, do Supremo Tribunal Federal, em relação a cada um dos dispositivos da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. O importante é que você leia a lei, cada um dos dispositivos, e entenda cada um dos aspectos e, sobretudo, aqueles aspectos mais potenciais que são cobrados pelo CESP e SEBRASP, que nós vamos ver durante o nosso curso. Nós temos também uma parte de sistema de controle jurisdicional da administração pública, o contencioso administrativo versus sistema de jurisdição una, que é no Brasil, né, que é a prerrogativa do Poder Judiciário. Então, nós temos que estudar esses dois modelos, o controle jurisdicional da administração pública de direito brasileiro, controle da atividade financeira do Estado, espécies e sistemas, controle a gente vai estudar muito aqui a parte de Lei 4.320, espécies de controle, tipo de controle, controle da legalidade da execução orçamentária e financeira. É um controle prévio, concomitante e posterior. Tem um controle interno e externo, cada um com as suas competências estabelecidas na 4.320. Nós temos todas aquelas naturezas de fiscalização financeira, orçamentária, contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Todos esses aspectos devem ser estudados. A LRF, várias competências que a LRF trouxe adicionalmente ao controle externo, ao Poder Legislativo, ao sistema de controle interno de cada poder e também aos tribunais de contas. 10, Tribunal de Contas da União, dos Estados, do DF, do Distrito Federal, toda a parte mais geral, com base na Constituição Federal, do artigo 71, que cria o Tribunal de Contas da União, estabelece as suas competências, as suas atribuições, e aí trazendo para o TCM da Bahia, Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia, sua natureza, suas competências,
importante, cai muito. A jurisdição, quem são as pessoas que estão sujeitas à jurisdição fiscalizadora e judicante do TCM da Bahia, a sua organização interna, funcionamento, plenário, Câmara, o que compete ao plenário do Tribunal, pleno, o que compete às câmaras, a toda a parte relativa a conselheiros, como é que eles são escolhidos, como é que eles são nomeados, quem nomeia, as suas prerrogativas, as suas competências, os conselheiros substitutos, auditores que entram para o concurso público, enfim, Ministério Público no tribunal, o funcionamento, a parte de eleição, presidente, vice-presidente e diversos outros aspectos que fazem parte da organização do TCM. Depois, a Constituição do Estado da Bahia, aliás, na verdade, depois não, devemos estudar antes, né? Primeiro, a Constituição do Estado, no que diz respeito ao capítulo da fiscalização orçamentária, financeira e patrimonial, e depois, sim, né, estudar um pouco da natureza, competência, jurisdição e organização, e lei orgânica e regimento interno do tribunal. Chamando a atenção para vocês, recentemente, concurso do TCM Pernambuco, né, e agora estamos próximos da prova do TCE Pernambuco, e agora estamos próximos da prova do TCE da Paraíba, dois concursos organizados pela mesma banca CESP-Sebrasp. TCE da Paraíba, né? O Silvio está me lembrando aqui que o TCE da Paraíba já teve. Bom, no caso, só para lembrar para vocês, a parte de controle externo, o assunto controle externo, foi muito cobrado. Foi cobrado não só na parte de controle externo, né, da disciplina de controle externo, mas também várias questões de controle, de fiscalização, de competência dos tribunais de contas, controle interno versus externo, na parte de direito administrativo e direito constitucional. Então foi uma prova que priorizou muito o controle externo da administração pública, a fiscalização realizada pelo controle externo, pelo controle interno e pelo Tribunal de Contas. Então, cuidado com essa disciplina, né? Vamos estudar, vamos ter bastante cautela e nos prepararmos aí para encarar essa prova e termos aí o máximo de êxito possível. Vamos seguir? Essa é uma aula inaugural, vamos dizer assim, uma pequena amostra do nosso curso, da nossa abordagem. Então vamos lá para os slides, o que nós preparamos para vocês em relação ao controle externo da administração pública. Primeiro aspecto, as funções exercidas pelo TCM. Né? Os tribunais de contas têm competências constitucionais, competências legais da sua lei orgânica, na Lei 866 estabelece lá uma competência de examinar representações de licitantes. A LRF estabelece várias competências para o Tribunal de Contas, especialmente, aqui lembrando, os alertas, né, aqueles diversos alertas previstos na LRF, que os Tribunais de Contas, nessa função informativa, realizam, competências regimentais, competências, inclusive, jurisprudenciais, né, que são consolidadas e reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em algumas súmulas, súmula vinculante, etc., nós temos que estudar. Todas essas competências a gente pode organizar em funções. A função fiscalizadora, que diz respeito à realização de auditorias e inspeções por iniciativa própria do TCM ou por solicitação das câmaras municipais, realizando essa fiscalização de ofício ou por solicitação do Poder Legislativo. A competência opinativa, eu gosto sempre de dar o exemplo dos pareceres prévios que os tribunais de contas emitem sobre as contas do titular do Poder Executivo, no caso o TCM da Bahia emite parecer prévio, conclusivo, propondo a forma como a Câmara Municipal deva julgar as contas dos prefeitos municipais. Um parecer prévio emitido no prazo de 180 dias acerca dessas contas de governo para subsidiar o julgamento por parte das câmaras municipais. A função consultiva, vamos lembrar aqui que os tribunais e o TCM também recebe consultas de certas autoridades legitimadas, consultas quanto à interpretação de legislação, de leis, de normas, consultas em tese e não no caso concreto. Então é sempre importante esse caráter normativo, inclusive, né? A resposta à consulta tem um caráter normativo, vincula a administração pública quanto ao seu cumprimento. A normativa porque o Tribunal de Contas tem um poder regulamentar de normatizar como os processos lhe devam ser encaminhados.
obrigando também a administração pública, as unidades jurisdicionárias a cumprirem essas normas. Informativa, de prestar informações ao titular do controle externo, que são as câmaras municipais, prestar informações com relação ao próprio Assembleia Legislativa, enfim, ao Parlamento, ao Poder Legislativo, prestar toda aquela parte que eu falei para vocês de alertas na LRF, também fazem parte dessa função informativa, informar ao Poder Legislativo quanto ao resultado das auditorias e inspeções já realizadas. Então tem várias competências que são relacionadas a essa função informativa. De ouvidoria, os tribunais de contas recebem representações de certas autoridades que têm um dever funcional de apontar irregularidades e ilegalidades ao TCM, ao Tribunal de Contas, e também denúncias apresentadas pelo cidadãos, partido político, associação ou sindicatos. Medidas, funções corretivas, o tribunal abre um prazo legal para que a autoridade administrativa adote as medidas previstas em lei, corrijam as irregularidades, as ilegalidades apontadas pelo tribunal. O regimento interno estabelece que o prazo é de 30 dias para que o gestor adote as medidas cabíveis. Se for ato administrativo e o gestor não tomar as medidas corretivas necessárias determinadas pelo tribunal, o tribunal aplica uma sanção ao gestor, descumpriu uma determinação, tem uma sanção, e ao mesmo tempo susta a execução do ato, comunicando a sua decisão ao Poder Legislativo. A função judicante, o tribunal tem competência, de julgar essas contas. Quando o tribunal julga o mérito de contas de gestão dos administradores de bens, dinheiros e valores públicos, essa decisão do tribunal que decide o mérito, julga regulares com ressalva ou irregulares, disse que essas decisões têm um caráter definitivo, são decisões definitivas ou finais. Por quê? Quanto ao mérito, somente compete ao Tribunal de Contas, não compete nem mesmo ao Poder Judiciário rever as decisões judicantes que julgam contas quanto ao mérito por parte do Tribunal de Contas. Quanto a aspectos formais, se houver algum descumprimento, a lei, a princípios do contraditório, da ampla defesa, enfim, quanto aos aspectos formais, pode o Poder Judiciário desconstituir as decisões dos tribunais de contas. Sancionadora, somente compete ao tribunal aplicar as sanções. A competência sancionadora na Constituição é a única competência que depende de um ato infraconstitucional para ser exercida, porque para que o tribunal aplique as sanções, essas sanções têm que estar previstas em lei. E as sanções que podem ser aplicadas pelo TCM da Bahia estão capituladas, previstas na sua lei complementar. Então, essa função sancionadora de aplicar multas, multa proporcional ao dano, multas por valor, até um limite estabelecido, um teto estabelecido. Quando o tribunal julga as contas irregulares, não havendo débito, ele aplica essas multas por valores, e outros, algum gestor que descumpre uma determinação tribunal também tem uma sanção específica. Declarar inidôneo o licitante fraudador é uma outra sanção por parte dos tribunais, e etc. Vamos ver ao longo do nosso curso. E a função pedagógica, ressaltando que o tribunal não só determina medidas corretivas, ele também recomenda providências em função das oportunidades de melhoria de desempenho. Esse caráter pedagógico das recomendações que o TCM faz, como resultado das suas fiscalizações, em auditorias operacionais. Porque numa auditoria de regularidade, de conformidade, o tribunal vai determinar que o gestor cumpra a lei sob pena de sanção. Em uma auditoria operacional, existem oportunidades de melhoria da eficiência, da economia, da eficácia, o tribunal vai recomendar. Eu selecionei aqui para vocês um aspecto interessante lá da Constituição do Estado da Bahia, que trata das competências privativas da Assembleia Legislativa, legislativa lá do Estado. Compete à Assembleia Legislativa julgar as contas prestadas pelo governador até 60 dias do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Proceder às tomadas de contas do governador quando não apresentada nos prazos estabelecidos nesta Constituição. Julgar as contas anualmente prestadas pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas dos municípios. Perceba você que pelo modelo lá da Constituição estabelecida lá no Estado da Bahia,
as contas do Tribunal de Contas dos municípios, ela é julgada pela Assembleia Legislativa, é quem julga as contas, que é um tribunal que atua nos municípios do Estado, mas é um tribunal estadual sujeito ao julgamento pela Assembleia Legislativa, realizando periodicamente inspeções auditoriais. Aqui também é uma situação inusitada. Normalmente, e até pelo modelo da Constituição Federal, quem tem competência exclusiva para realizar inspeções e auditorias é o Tribunal de Contas. Diferentemente, lá no estado da Bahia, a Assembleia Legislativa também tem uma competência constitucional para realizar essas inspeções de natureza auditorial, que normalmente são exclusivas, privativas, em outras instâncias, né, no âmbito federal, da União, do Tribunal de Contas da União. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração direta, lembrando que o titular do controle externo é o Poder Legislativo, é a Assembleia Legislativa, no âmbito da gestão estadual, são as câmaras municipais, no âmbito da gestão municipal. Artigo 89 da Constituição do Estado da Bahia. A fiscalização exercida pela Assembleia Legislativa no âmbito do Estado e das câmaras municipais no âmbito municipal, como controle externo e pelo sistema de controle interno, será contábil, financeiro, orçamentária, patrimonial e operacional. Perceba você, são 5 formas de fiscalização. Numa prova de múltipla escolha, é uma tentação para o colega da banca elaborar questões, né, sobre esses tipos de fiscalização. Então você tem que saber distinguir com muita clareza o que é a fiscalização contábil, a financeira, a orçamentária, a patrimonial e a operacional. Contábil, a verificação da legalidade, da regularidade dos registros contábeis, das demonstrações contábeis, o balanço do Estado, do município. A fiscalização financeira, legalidade de receitas, despesas. A fiscalização orçamentária, verificação do cumprimento dos limites e destinações previstas nas leis orçamentárias. A patrimonial, controle, manutenção do patrimônio, desfazimento, privatizações, concessões, toda essa parte, parceria público-privada, todas essas transações fazem parte da fiscalização patrimonial. E a operacional, né, é tão importante quanto as demais, talvez a fiscalização mais desejada por parte dos tribunais de contas hoje, de buscar uma competência e uma realização, porque essa fiscalização de natureza operacional visa a aperfeiçoar a gestão pública, a melhorar bens e serviços entregues para a sociedade, no sentido de ajudar a administração pública a melhorar a economia, a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental. Então, essa fiscalização, com todas essas dimensões, será ainda conforme lá a Constituição, artigo 89, quanto à legalidade, quanto à legitimidade, atendimento ao interesse público, economicidade, minimização dos custos sem prejuízo à qualidade, qualquer transferência de recursos para entidade privada, subvenções econômicas ou sociais, e a parte de renúncia de receitas, isenções fiscais, sempre que houver algum incentivo tributário, creditício, enfim, o Estado está renunciando, o município, o Estado renunciando de uma receita em prol de um desenvolvimento de algum segmento, essa política pública, esse programa de governo tocado à base de renúncia de receita, será fiscalizado pelo controle externo e pelo controle interno. Competências do TCM da Bahia, eu separei algumas aqui com base no regimento interno para a gente destacar nessa aula ao vivo com vocês. Uma das competências, a primeira, apreciar as contas prestadas anualmente pelos chefes dos poderes executivo e legislativo municipais, mediante parecer prévio. É um parecer prévio, não é uma função judicante, é uma função opinativa ou consultiva para apoiar o julgamento dessas contas por parte das câmaras municipais. Então, elaborado esse parecer prévio no prazo de 180 dias contados da data do seu recebimento. Quem compete julgar as contas é o Poder Legislativo. Ao Tribunal compete emitir um parecer prévio propondo que o Poder Legislativo rejeite ou aprove as contas com ressalvas também, pode ser, aprove as contas ou aprove com ressalvas ou rejeite essas contas. Segunda competência, julgar, aí a função judicante do tribunal, no prazo de 365 dias a partir do término do exercício a que se referem, as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos da administração direta, autarquia, fundações, então toda a parte de
julgamento de contas de gestão, não é mais de governo, e também daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte algum prejuízo ao erário municipal. Nesse caso, vai haver uma tomada de contas especial, se não houver o ressarcimento, e essa tomada de conta especial vai ser julgada pelo Tribunal de Contas. Promover a tomada de contas e a tomada de conta especial quando não for cumprido o prazo legal para sua apresentação ou nas hipóteses do artigo 35 da Lei Complementar, Lei Orgânica do TCM. Então, compete ao TCM da Bahia promover a tomada de conta especial quando algum gestor se omite no dever constitucional republicano de prestar contas. Esse é um modelo atípico porque, normalmente, é a própria autoridade administrativa competente quem instaura uma tomada de conta especial. Aqui, pela Constituição, atribuiu ao próprio Tribunal de Contas, no caso de omissão, instaurar uma tomada de conta especial. 4. Apreciar para fins de registro, exclusivamente a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, excetuadas, é a única exceção, as nomeações para cargo comissionado ou funções gratificadas. Então, é aquele trabalho que a gente brinca sempre cartorial, né? O tribunal aprecia a legalidade, se entende legal, ele determina o seu registro. Julgar a legalidade das concessões, das aposentadorias, transferência para reserva, reformas, em grau de recurso, pensões excluídas, melhorias posteriores, sobretudo melhorias posteriores que não alterem o ato legal concessório. 6. Apreciar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade. Olha que interessante, princípio da razoabilidade, ser razoável, né? Determinado procedimento, aquisição de bens e serviços pela administração pública, então até mesmo a razoabilidade de procedimentos licitatórios, contratos, convênios, enfim, a título oneroso ou gratuito de responsabilidade do município. Decidir sobre denúncia. Denúncias apresentadas pelo cidadão, partido político, associação, sindicato. Dessas denúncias, o tribunal vai apreciá-las, vai decidir sobre essa denúncia e, se for o caso, se entender que a denúncia procede, adotar as medidas cabíveis de responsabilizar lá quem cometeu algum ato ilícito, alguma irregularidade ou alguma ilegalidade. Nós vamos estudar, com base na lei orgânica, os diversos requisitos, exigências, e temos até uma questão que caiu na prova da Fundação Carlos Chagas, aqui nessa aula ao vivo, para que a gente faça a solução, discuta aqui com vocês. 8. Decidir sobre consulta que lhe seja formulada por uma autoridade competente. Então, a autoridade tem dúvida em relação à interpretação de uma lei, de uma norma, se a matéria é de competência do TCM, o TCM não vai responder qualquer consulta, de qualquer matéria, qualquer assunto, aquele assunto que lhe diz respeito, que está dentro da sua jurisdição. Nesse caso, essa autoridade competente, legitimada para apresentar consulta, não é qualquer um, né? São só autoridades que nós vamos ter que estudar lá na Lei Orgânica do Regimento Interno. O tribunal decide quanto ao mérito, em tese, responde e orienta, e cabe essa orientação, acaba valendo como uma norma, né? como se tivesse uma norma, vincula o seu cumprimento pela administração pública. Expedir normas e instruções sobre prazos e formas de apresentação das prestações de contas, a sua função normativa, fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pelos municípios mediante convênio, transferências voluntárias. O município transfere um recurso para uma ONG, uma OCIP, uma entidade privada, o tribunal tem plena competência fiscalizadora para fiscalizar a secretaria lá que transferiu o recurso para a entidade privada e a boa e regular aplicação desses recursos pela entidade privada, porque está gerindo um recurso público. Fiscalizar as contas das empresas ou consórcios intermunicipais de cujo capital o município participe, de forma direta ou indireta, indiretamente via uma eventual empresa pública, né, mas via indiretamente, nos termos do acordo, convênio ou ato constitutivo desta empresa ou deste consórcio. Bom, eu acho que está de bom tamanho esse apanhado teórico, né, como uma amostra do nosso curso. Nós vamos abordar diversos aspectos, a natureza, as competências, a jurisdição. Algumas competências já vimos aqui, vamos detalhá-las, vamos fazer bastante exercício. E agora aqui ao final eu separei algumas questões para comentar aqui com vocês,
para que vocês percebam como é que nós vamos desenvolver o nosso curso, as nossas aulas. Primeira questão, com base lá na Constituição do Estado da Bahia, vamos lá, assinale a alternativa incorreta quanto às finalidades do sistema de controle interno de cada poder. Então tem um sistema de controle interno em cada poder, poder executivo, judiciário, legislativo, que tem várias finalidades previstas na Constituição. Nós estamos atrás daquela que não compete, que não é uma finalidade do controle interno. O controle interno tem uma das suas finalidades, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Vamos lá? Qual que está incorreta? Letra A. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado. Está certo. Esta é uma finalidade importante realizada pelo controle interno. B. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, as duas vertentes, né? Verificar o cumprimento da lei, mas também avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual. Outra finalidade que compete aos órgãos que compõem o sistema de controle interno de cada poder. C. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título da administração direta e indireta. O gabarito é a letra C. Por quê? Porque não é uma finalidade do controle interno, é uma atribuição exclusiva do Tribunal de Contas, do TCM. Somente ao TCM compete essa apreciação para fins de registro da legalidade. D. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado. Ok. Letra E. Apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Gabarito da 1, letra C. Segunda questão. Quanto às disposições contidas na Constituição do Estado da Bahia, acerca dos tribunais de contas do Estado e dos municípios, é correto afirmar que, letra A, o Tribunal de Contas do Estado, dotado de autonomia administrativa e independência funcional, é um órgão de auxílio do controle externo a cargo da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais. Câmaras municipais, não. O TCE apoia a Assembleia Legislativa. Quem apoia, auxilia o titular do controle externo no âmbito da Câmara Municipal, no âmbito do município, que são as câmaras municipais, é o TCM da Bahia. Pegadinha aqui, né? Letra B. Compete ao TCM da Bahia apreciar as contas prestadas anualmente pelos chefes dos poderes executivos, mediante parecer prévio a ser elaborado no prazo de 60 dias. Esse prazo de 60 dias é para o TCE da Bahia com relação às contas do governador do Estado. Para o TCM, quanto às contas dos prefeitos, o prazo é de 180 dias. 60 dias, errado. C. O julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta será realizado até o término do exercício seguinte, aquele em que as contas lhes sejam encaminhadas. Errado também, será julgado, feito esse julgamento, até 365 dias após o encerramento do exercício a que se refere às contas, e não até o término do exercício seguinte, a que as contas lhe sejam encaminhadas. As contas de 2017 são encaminhadas ao Tribunal de Contas em 2018, mas a Constituição do Estado estabelece que o Tribunal terá 365 dias após o término do exercício que se refere às contas para julgar, e não até o final do exercício seguinte é que ele recebe. Letra D. Compete ao TCM da Bahia apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título da administração direta e indireta, incluídas as nomeações para cargo e comissão em função de confiança. Não, excluídas, exceto as nomeações para cargo e comissão em função de confiança que o tribunal fiscaliza, mas não de acordo com essa competência. Ele não aprecia a legalidade para fins de registro das nomeações, que é de livre nomeação, então não tem como apreciar a legalidade dessas nomeações que são o administrador, o gestor tem mais liberdade para nomear, né, as pessoas para esses cargos comissionados em função de confiança. Não quer dizer que não estejam sob o controle do tribunal, só não será controlado dessa forma, não será apreciado para fins de registro esses atos. Sobrou a letra E, sabemos que é o gabarito, é da competência do TCM realizar inspeções e auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, inclusive quando requeridas pelo Poder Legislativo e por iniciativa de comissão técnica ou de inquérito lá do Poder Legislativo. Gabarito, letra E. Vamos a uma questão da prova de procurador do TCM da Bahia, FCC 2011. Vamos lá. Em denúncia perante o Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia, não... Letra A, não é condição obrigatória para o seu conhecimento conter cópia do documento da inscrição no cadastro de pessoas físicas. Cópia não. Você indica lá no documento, tem que ser por escrito, indica a qualificação do denunciante, o seu endereço, o seu CPF, mas a cópia não precisa juntar. O que tem que ser juntado é uma denúncia, não pode ser anônima, tem que ser assinada pelo denunciante, né? É vedada o anonimato, é vedado, inclusive na Constituição e também na Lei Orgânica do Regimento Interno. Então, os indícios também de irregularidade que está sendo denunciado também tem que ser juntado nessa denúncia, mas não vai ser juntado cópia da inscrição no CPF. Letra B. Não haverá punição ao denunciante na esfera administrativa em razão do direito constitucional de liberdade. Haverá sim, se o denunciante agir de má fé, denunciando de má fé alguém, ele pode ser punido sem dúvida nenhuma pelo Tribunal de Contas. Não haverá fase com tratamento sigiloso. A denúncia será apurada pelo tribunal, inicialmente, até que o tribunal entenda que ela é procedente, de forma sigilosa. Depois que o tribunal decide a denúncia, ele não vai mais poder manter o sigilo do denunciante. Né? Aquela velha máxima é vedado anonimato da Constituição, porque quem é denunciado precisa saber quem o denunciou para poder ter pleno exercício de defesa, enfim. Então, ela é apurada em caráter sigiloso, depois que se decide, não é mais sigiloso. Letra D. Não poderá a denúncia ser formulada por partidos políticos para impedir o conflito. Ora, a denúncia, de acordo com a Constituição ou lei orgânica, será feita, formulada pelo cidadão, partido político, no caso aqui, por isso que está errada, associação ou sindicato. Letra E. Não há anonimato, salvo nos casos previstos, é assegurado anonimato, não existe denúncia anônima. Lá na ouvidoria do TCM, Bahia, pode ser que a ouvidoria receba reclamações, receba algumas, vamos dizer assim, indícios de irregularidade de forma anônima, mas aí o processo não surge lá dessa denúncia anônima via ouvidoria. A ouvidoria recebe essa informação sobre uma denúncia via o seu sistema lá informatizado próprio e vai apurar. Se houver fundamento, aí há uma representação de uma área técnica no tribunal, aí vira um processo. Mas uma denúncia formal não pode ser anônima. Gabarito da 3, letra A. Outra questão que constou lá da prova do procurador do TCM compete ao Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia, conforme disposto na sua lei orgânica. Letra A. Julgar as contas prestadas anualmente pelos chefes do Poderes Executivo e Legislativo municipais. Não. A competência judicante quanto às contas de governo, em relação às contas de governo, é exclusiva do Poder Legislativo, no caso dos prefeitos, das câmaras municipais, no caso do governador, da Assembleia Legislativa. Letra B. Apreciar, mediante parecer prévio, as contas dos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta. Não aprecia mediante parecer prévio. O tribunal, na verdade, julga, cabe julgar essas contas. É a função judicante. C. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título e sem exceção. Ora, nós vimos, né, diversos aspectos aqui dessa nossa aula, ao vivo, de que existe uma exceção, sim, na admissão, na entrada a qualquer título. A exceção é nomeação para cargo comissionado, função de confiança na administração pública. O tribunal não aprecia a legalidade para fins de registro. Letra D. Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, orçamentária, patrimonial, operacional, relativas ao meio ambiente. Meio ambiente não há essa previsão. Não quer dizer que o tribunal não possa fiscalizar o meio ambiente, mas de acordo com a lei orgânica não existe essa previsão, inclusive as requeridas pelo Poder Legislativo Municipal. Ok. E a letra E, sabemos que é a correta, né? Julgar a legalidade das concessões de aposentadorias, as transferências para a reserva, reformas e pensões, excluídas as melhorias posteriores. Gabarito, letra E. Vamos à última questão que preparamos aqui para vocês,
nos termos do regimento interno do Tribunal de Contas dos municípios do estado da Bahia, são órgãos de apreciação e julgamento. Quem é que tem essa competência judicante? Qual é o colegiado que julga, aprecia e julga, aprecia processo, trabalhos de fiscalização, de auditoria ou denúncia e julga contas lá no Tribunal de Contas dos municípios da Bahia? Além do pleno tribunal, que funciona às terças, quartas e quintas-feiras, às 2h30, que compõe ali todos os conselheiros titulares efetivos, o presidente do tribunal conduz as sessões do pleno, também os conselheiros substitutos participam, o representante do Ministério Público participa também. Além do tribunal pleno, as câmaras, primeira e segunda câmara, são órgãos de apreciação e julgamento. Não há previsão de um órgão julgador, de julgador singular, de um conselheiro ser um julgador singular. A previsão lá no regimento interno é quanto à apreciação e julgamento do tribunal pleno e das câmaras. Corregedoria não tem essa função, corregedoria também não, presidência muito menos, presidência e câmaras, as câmaras somente. 5, tranquila a questão, né? Quem aprecia e julga, tribunal pleno ou as câmaras, primeira e segunda câmara, que contam lá com 3 conselheiros para a primeira câmara, 3 conselheiros para a segunda câmara. Ao longo do nosso curso nós vamos ver quais são as sessões, como é que funcionam as sessões das câmaras, do pleno, quem participa, quem não participa, quem é o presidente, quem vota, quem não vota, enfim, toda a parte de organização e funcionamento do tribunal. Pessoal, era o que eu tinha aqui que apresentar para vocês nessa breve aula inicial, de divulgação, de apresentação do nosso curso, aqui ao vivo com vocês. Espero que tenham gostado e será um prazer contar aí com a confiança de vocês, ok? Um abraço a todos e até a primeira aula do nosso curso.